Queridos irmãos e amigos, igreja abençoada, igreja do coração, é uma alegria poder estar aqui de volta para falar com vocês, para a gente começar a tratar do assunto desse mês, que vamos ministrar em nossas células, que vamos conversar em nossas células. Passamos durante esses últimos 2 meses falando sobre o Pai Nosso e aprofundando um pouco da nossa visão de oração, né? Tratamos muito de oração de um jeito não muito prático, né? Falamos da necessidade da oração, da importância da oração, de vários do nosso sentimento, sabe, quando nós nos posicionamos diante de Deus em oração, mas como praticar isso? A gente vai chegar lá. Não exatamente, esse não é o assunto exatamente desse mês nas células. Estou dizendo que agora a gente vai buscar de Deus as estratégias para não só falar sobre oração, mas para praticar oração, viver oração. Mas esse mês eu quero abordar um assunto com vocês que é alguma coisa fundamental, totalmente conectada àquilo que a gente tem falado a respeito de oração. Porque o que a gente falou logo lá no início de quando começamos a tratar sobre oração, é que oração é uma resposta. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Oração é uma resposta. Por que oração é uma resposta? Porque não foi ideia nossa se relacionar com Deus. Não foi ideia nossa buscar o Senhor. A ideia foi de Deus de querer restaurar o relacionamento rompido por causa do pecado, restaurar o relacionamento conosco. E aí Deus investe, Deus fala, Deus se mostra, Deus se revela. E aí a gente responde a Ele, buscando a sua face, buscando a sua presença e entendendo melhor aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele quer nos ensinar, nos mostrar, enfim. Então, a oração é uma resposta aqui a um chamado de Deus para relacionamento. Deus está nos chamando, Deus está falando conosco. Ou seja, a oração é uma resposta a uma fala de Deus. A oração é uma resposta de uma iniciativa de Deus se revelando, se mostrando. E onde é que Deus se mostra? Através do que Ele se revela? Qual é a fonte principal que nós temos hoje de revelação de Deus? As Escrituras. Então, a gente tem nas mãos uma palavra, que é a Bíblia, né, que a gente chama de palavra de Deus, que revela o caráter de Deus e as intenções do coração dele. Se a gente quiser conhecer a Deus, a gente vai precisar investir profundo, a gente vai precisar levar a sério o exame das Escrituras. Entendem? Porque se a gente investir numa vida de oração sem conhecimento da palavra, sem conhecimento das Escrituras, a gente vai investir num mero misticismo, num misticismo vazio de sentido, de propósito. A gente precisa orar na palavra, orar a palavra. É a palavra que nos move a orar, é a palavra que nos chama para esse lugar de oração. Então, a gente precisa pensar a respeito do lugar que a palavra de Deus tem no nosso coração. Que importância ela tem no nosso coração? Que importância ela tem na nossa vida? Que lugar ela tem no nosso dia a dia? Isso é fundamental se a gente quiser construir uma vida de oração. Perfeito? Só que essa busca de Deus, essa busca de conhecer mais a Deus nas Escrituras,
não é alguma coisa que acontece sem luta. É uma batalha, é um desafio muito grande, porque muitas coisas dentro e fora de nós resistem, complicam o processo, tentam impedir o máximo possível, com todas as forças. E Jesus conta uma parábola que ilustra isso. Essa parábola que se encontra no capítulo 13 de Mateus, no capítulo 4 de Marcos, no capítulo 8 de Lucas, é a famosa parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus mostra 4 diferentes reações a essa revelação de Deus. Porque o texto é claro em dizer que a semente é a palavra de Deus. E aí, a semeadura, o lançar dessa semente é a pregação da palavra. E aí Jesus está falando que existem 4 reações à palavra de Deus, 4 reações diferentes à palavra de Deus. Eu queria ler com vocês esse texto, eu queria ler a versão de Lucas, eu queria ler o texto em que Lucas narra essa parábola. Está lá em Lucas 8, a partir do versículo 5. Na verdade, eu vou ler todo ele, né? Você vai tratar apenas nessa primeira semana, apenas dos versículos 5 e 12, que mencionam a primeira reação à palavra, né? No caso, as sementes que caíram à beira do caminho. Mas eu quero ler com vocês todo esse texto. Vamos lá. Lucas 8, a partir do versículo 5. O 4 vai dizer, do 4. O 4 diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Eles perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aí ele segue explicando. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então, esse é toda a parábola do semeador contada por Lucas, narrada por Lucas. Mas a gente vai tratar hoje do primeiro lugar onde as sementes caíram aqui, que representa uma das 4 respostas que podemos dar à palavra de Deus. E no versículo 5 diz que o semeador saiu a semear.
enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. E aí no versículo 2, explicando, diz: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então, quando Jesus está falando que nós temos uma resposta a dar à palavra que nos é pregada, o interessante aqui é que, assim, o personagem principal dessa parábola é o semeador. Mas a questão central é a terra, o lugar onde a semente caiu. A semente é uma só, é a palavra de Deus. O potencial dessa semente é pleno, é total, é absoluto. Essa semente pode realizar o seu propósito, seja em que lugar for. Mas apesar de ela ter esse potencial de realizar a obra para a qual foi lançada com total sucesso, com pleno sucesso, sempre há uma coisa que pode impedir que a palavra de Deus tenha o efeito que poderia ter em nossas vidas. É a nossa resposta a essa palavra. É como a gente se comporta diante dela. É como a gente a recebe. Isso vai definir isso vai definir todo o efeito de transformação, de mudança que essa palavra pode causar dentro de nós. Então, o que aconteceu com essas sementes que caíram à beira do caminho? Elas foram roubadas. Por que elas foram roubadas? Porque elas não tiveram a recepção que poderiam ter, para que encontrassem um lugar onde pudessem aprofundar suas raízes. Então, essas que caíram à beira do caminho foram roubadas por Satanás. E isso mostra pra gente que existe uma ação espiritual. Existe uma ação espiritual para que nós sejamos impedidos de ver, impedidos de entender, impedidos de receber, impedidos de ser transformados. Normalmente a gente aplica essa palavra para pregação do evangelho para pessoas que não conhecem, na proclamação do evangelho para os não crentes. E aí a gente às vezes está acompanhando uma pessoa, ministrando sobre ela, e a gente lança uma palavra sobre ela, e a gente fica orando e apreensivo. Por quê? Porque no meio do processo, alguma palavra de uma outra pessoa, alguma situação pode fazê-la perder aquilo. Às vezes uma pessoa vai, por exemplo, num culto e ouve uma pregação que mexe com ela, uma palavra bíblica que proclama o amor do Senhor e o chamado daquela pessoa para essa reconciliação de relacionamento com Deus, e de alguma forma ela entende alguma coisa, se sente inclinada a ser receptiva a essa palavra, mas talvez na saída daqui ela encontre com pessoas talvez céticas, né? Que falem que isso aí você foi envolvido pelo momento ali, de repente uma canção, uma melodia, ou alguma pessoa que é eloquente, que fala tão bem, te envolveu, e aí, mas, poxa, não é exatamente isso, e aí começa a argumentar e falar um monte de coisas que podem convencer aquela pessoa de que foi uma fraqueza momentânea, vamos dizer assim, e ela quase se inclinou para aquilo, não é verdade? Então, a gente vê isso, às vezes a gente está orando por um ente querido, por um cônjuge, por um filho, enfim, por um pai, a gente está orando por aquela pessoa, ora, consegue um dia levar essa pessoa para um contexto onde ela ouve a palavra, e você sente que ela ficou mexida
mas aí você vê uma série de circunstâncias cercarem aquela pessoa para tentar roubar aquela palavra, porque ainda não deu tempo daquela palavra penetrar e se aprofundar e criar raízes para poder crescer e dar frutos. Então a gente sempre, ou normalmente a gente associa a pregação para não crentes, mas eu queria pensar com você como isso sendo uma resposta nossa à palavra de Deus. Nós, mesmo nós, crentes de muitos anos, crentes de 5, crentes de 10, crentes de 20, crentes de 30 anos, Deus continua falando, Deus continua nos atraindo, Deus continua desejando nos ensinar, Deus continua desejando se revelar, e aí Ele fala conosco. Por exemplo, nós falamos desde o início do ano, estamos falando sobre oração, falamos durante 8 semanas sobre o Pai Nosso. E aí, como que você ouviu isso? Será que quando eu falei em algum momento do púlpito que não serve essa oração que a gente faz o tempo todo? Essa oração que a gente faz lavando a louça, dirigindo o carro e fazendo comida, ela precisa acontecer, mas ela sozinha não é suficiente, só orar assim não. A gente precisa entrar no quarto e fechar a porta. Então, lancei uma palavra. Naquela hora, essa palavra mexeu com você, falou com você. Então, o texto diz assim, essas sementes que caíram à beira do caminho são pessoas que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Deixa eu aproveitar aqui, então deixa eu pegar aqui uma outra versão, vai falar no capítulo 13 de Mateus, vai falar sobre isso, dizendo, quando alguém ouve a mensagem do reino, não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Então, a pessoa recebeu, mas ainda não compreendeu a plenitude daquilo. E aí, o inimigo vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Existe um investimento de Deus ali. E aí, você, de repente, você ouviu todas essas palavras que falaram sobre oração, mas aquilo falou a você, entrou no seu coração, trouxe algum nível de convicção para você a respeito de mudança de posicionamento, a respeito de coisas que precisam ser acrescentadas na sua vida, coisas que precisam ser tiradas. E aí nós falamos sobre a questão de não só achar que pode orar o tempo todo, mas entrar num lugar secreto que você percebe, eu preciso fazer isso, Deus está falando, eu preciso entrar no lugar secreto. Só que aí sai no domingo da igreja, chega na segunda-feira, você vai lidar com a sua vida comum do dia a dia, e aí algumas coisas te cercam, outras coisas, chamam a sua atenção, e daqui a pouco você foi absorvido por uma série de coisas na sua vida e foi roubada aquela semente semeada em seu coração. Percebe o que acontece? Eu estava conversando com um dos meus filhos numa segunda-feira. Segunda-feira é o meu dia de preguiça, é o dia que eu tento não fazer nada, tento ficar de bobeira e ficar de bobeira inclui me despreocupar com a hora de acordar. Ainda assim, eu acabo acordando cedo, mas eu fico um pouco mais despreocupado. E aí, nesse processo, eu acordo, lentamente me levanto, vou dar atenção à minha cachorrinha,
E agora a gente também arrumou um gatinho. E a gente... eu tô ali envolvido com aquilo. Aí ligo a televisão, vou ver um monte de coisa. Eu tô dizendo para mim mesmo que eu estou num tempo de descanso. Eu preciso relaxar. Então, eu não tô achando que oração é trabalho, não. Oração é prazer. Oração é experiência, relacionamento com Deus. Isso é bênção. Mas naquele momento eu tô assim, lento. E aí vou deixando para que de tarde, eu separo um momento na tarde, entro no meu quarto e oro. Olha, quase sempre, quando eu faço isso, alguma coisa acontece à tarde, eu preciso dar atenção a alguém, resolver alguma coisa, preciso ir na minha mãe, preciso ir na rua, tem que comprar alguma coisa, tem que pagar alguma coisa, tem que levar não sei quem, não sei aonde. Aí as demandas vão aparecendo, o Ludmila fala, não, tem que levar minha mãe no médico, tem que levar sua mãe no médico, tem que levar um dos nossos filhos no médico, tem que fazer, sabe? Daqui a pouco, quando eu olho, tá de noite, eu já estou pensando já em preparar para dormir e não tive um tempo de qualidade com Deus em oração. Por quê? Porque eu não me posicionei. A gente precisa se posicionar. A gente precisa dar uma resposta. É com intencionalidade. Eu ouvi Deus falando que eu preciso me dedicar nessa experiência de estar no lugar de oração. Eu recebi a palavra. Qual é a minha reação a essa palavra? Qual é a minha resposta a essa palavra? Deixar que ela se mantenha ali à beira do caminho, disponível para que o inimigo vá e roube essa mensagem? Não, eu preciso permitir que ela se aprofunde em mim. Eu preciso pegar essa palavra que eu ouvi e colocá-la na prática. Eu preciso obedecer aquilo que Deus me falou, aquilo que Deus mostrou para mim. Entende? Senão a minha reação vai ser a reação igual a desses que Jesus disse, que são como pessoas cuja semente, que recebe a semente como uma semente que cai à beira do caminho. E aí, facilmente, ela é roubada, ela é tirada de nós. Quer ver o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 22, do verso 22 ao verso 25, exatamente o que a gente está falando aqui, vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Como que a gente não esquece aquilo que a gente ouve? Quando a gente pratica. Quando a gente se dispõe a viver aquilo que nos foi pregado, revelado, mostrado da parte de Deus. Então, eu não posso fazer ouvido de mercador ou achar que tenho todo o tempo do mundo, que aos pouquinhos eu vou melhorando, sabe, deixando que aquela palavra falhe meu coração. Não. Eu peguei uma palavra, automaticamente eu tenho que pôr no meu coração e me posicionar em obediência. Senão, aquela palavra fica solta ali, guardada num lugar de muita movimentação, que é a nossa mente.
E aí eu estou aqui na igreja recebendo uma palavra, vocês estão me ouvindo aí recebendo uma palavra, mas quando acabar esse vídeo, quando acaba o culto, quando acaba a célula, eu sou bombardeado com muitas outras informações, com uma infinidade de outras informações, com uma infinidade de outros chamados, outras urgências. E aí, se eu não fizer nada com aquela palavra que eu recebi, ela vai ser roubada. As aves do céu, que representam uma ação de Satanás, uma ação espiritual, porque eles não dormem. Essas aves, essa ação demoníaca, essa ação de Satanás, vai roubar aquela palavra de nós, antes que ela produza aquilo que deveria e que poderia produzir. Então, quem ouve a palavra e não pratica é como alguém que vai sair, está se arrumando, se olha no espelho e aí vê como é que estão as coisas, sai de lá e daqui a pouco, momentos depois, na rua, se esquece de como está, se esquece de como é, né? Eu, por exemplo, eu sou péssimo para esses detalhes, né? Se eu passasse por algum problema envolvendo bandido, sei lá, uma situação que eu tivesse que ir na polícia e fazer um retrato falado, eu sou péssimo para isso. Eu nunca conseguiria dar as informações que a pessoa precisaria para poder fazer o retrato falado, porque eu não registro muito algumas coisas. Eu até guardo bem a fisionomia, mas guardo assim, eu vi lá, se eu ver de novo eu lembro que eu vi, mas detalhar, o olho é assim, a bochecha é assada, a testa tem um detalhe, o nariz, sou péssimo para essas coisas. Então, eu me vejo no espelho lá, daqui a pouco eu já esqueci de como eu estou, entendeu? Totalmente. Então, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Então, o que é que eu preciso fazer para não me esquecer? Colocar sempre diante de mim. Andar sempre com um espelho no bolso, ou me olhar, olha, esse sou eu, olha, esse sou eu. Eu preciso colocar sempre diante de mim a palavra. É por isso que o próximo texto que a gente vai tratar nessa célula, nessa semana, é o de Josué, capítulo 1, em que Deus fala para Josué, a partir do verso 7, 8, 9, ele vai dizer: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, se eu ouvir e não praticar, por ser como aquela pessoa que se olha no espelho e daqui a pouco se esquece de como é, ou de como está, ou de que pôs um detalhe no rosto, mulher que pendura um monte de coisa, né? Bota um monte de coisa, bota batom, bota um monte de maquiagens, né? Faz um monte de detalhes no cabelo, e aí há uma tendência muito clara de se esquecer de como exatamente estava, né? Então, por isso que a mulher está sempre ali com um espelhinho, sempre olhando. No carro, vai lá, abaixa, fica olhando, a gente dirigindo, querendo ver, e tá lá aquele negócio abaixado lá, e tá lá a mulher se olhando e se maquiando. Então, por quê? Porque
você está trazendo a memória, você está revendo, você está olhando de novo, você está se lembrando. É isso que Deus falou para Josué. Josué, o segredo de você ter êxito, sucesso em tudo que eu mandei você fazer é não se esquecer de lembrar. Não se esquecer de lembrar, não se esquecer de voltar lá, não se esquecer de olhar todos os dias, não se esquecer de obedecer a tudo que te foi mandado. Mas para que você obedeça tudo que foi mandado, vai lá e olha todo dia, lembra o que é para fazer todo dia, lembra da lei todo dia, medita na lei todos os dias, porque se você não cuidar de olhar todos os dias para isso, você vai deixar essa palavra num lugar de vulnerabilidade e ela vai ser roubada. E aí vai ser só uma memória de quando você ouviu, de repente num culto, numa pregação, foi um tempo envolvente, marcante, bom, muito legal, mas você vai lembrar só da emoção do momento. Mas aquilo não gerou efetivamente uma transformação, porque você deixou essa semente vulnerável para que ela seja roubada. Não deixe. Cuide disso. Coloque o seu coração nesse desafio de investir em cada palavra de Deus que você ouve. Põe em prática. Não deixa para o dia seguinte. Acorda cedo e se posiciona. Mas não abre mão de viver aquilo que Deus preparou para você. Deus está mostrando alguma coisa a respeito do nosso coração. E o desafio é nós nos rendermos à sabedoria de Deus e deixarmos que Ele nos ensine a sermos melhores a cada dia. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua célula, que seja um tempo de mudança, de crescimento e de desafio para cada um de nós. Não deixe a semente à beira do caminho. Guarde ela no coração. Fique na paz, meu querido. Deus te abençoe.